Todo ser humano costumava ter que caçar e plantar para comer. Mas nós evoluímos, e hoje em dia os itens mais essenciais da nossa sobrevivência são vistos como garantidos. Você vai ao mercado e eles estão lá. Corredores e corredores de diferentes produtos competindo pela sua atenção. Prontos para serem escolhidos, comprados e então consumidos. Com o carrinho cheio, você fica na fila esperando a sua vez de pagar. Esperando o seu momento enquanto o tédio te consome e você pensa em tudo aquilo que você poderia estar fazendo com este tempo que você está esperando. Mas isso é um fato da vida, né? Que nem seus avós e tataravós, você agradece a oportunidade de poder esperar na fila com seus produtos e não ter que caçar o seu almoço na selva. Afinal, ir ao mercado sempre fez parte da rotina dos centros urbanos, certo? Errado. Tá, ok, ninguém pensa que aquela galera da Mesopotâmia tinha acesso a um pão de açúcar, né? Mas com certeza o modelo de mercado que conhecemos já tinha sido inventado pelos romanos, pelo menos. Pelos árabes? Pelos ingleses? Não. Na realidade, o supermercado moderno é mais recente que o aspirador de pó. O simples ato de você ir a um único local e escolher todos os seus produtos não era costume nem há 100 anos atrás. O mercado como conhecemos demorou séculos para aparecer, mas ele pode sumir em um piscar de olhos. As novas tecnologias podem e vão transformar o conceito de supermercado que conhecemos hoje. Na verdade, isso até já está acontecendo. E a única maneira de você entender essa evolução é conhecendo, em primeiro lugar, a história de como a gente chegou até aqui. A palavra mercatus, que deu origem à palavra mercado, é claramente bem antiga, mas ela não era usada para se referir aos mercados que a gente conhece hoje em dia. Ela se referia ao que nós chamamos atualmente de feira. Não existia um lugar único que você poderia ir e comprar tudo de uma vez só. Em alguns únicos dias da semana, os vendedores se reuniam para vender seus produtos e atrair os consumidores. É só no século XIV que a gente observa o aparecimento das mercearias, pequenos comércios em formatos mais próximos dos mercadinhos que a gente conhece hoje. Um único comerciante oferecia uma grande variedade de alimentos e produtos em um único lugar. No entanto, esse modelo de serviço era bem diferente do que nós estamos acostumados. O comprador chegava à loja e entregava sua lista de compras ao balconista. Esse, por sua vez, ia para os fundos da loja e organizava a sacola. O cliente não escolhia seus produtos diretamente na prateleira. Ele só tocava neles após o pagamento. Muitas vezes, ele nem chegava a tocar nos produtos dentro da loja. Por mais que a ideia pareça algo inovador ainda hoje em dia, as mercearias já contavam com o sistema de entregas. O cliente entregava a lista de compras, pagava e só ia ver seus produtos quando eles chegassem na sua casa. Esse sistema se manteve praticamente intacto por séculos, com a única diferença de novas tecnologias, como, por exemplo, a máquina registradora, que facilita a vida do comerciante, mas não muda muita coisa do ponto de vista do cliente. É apenas no século XX que o conceito de mercado self-service surgiu. O empreendedor Clarence Sanders abriu uma loja chamada Piggly Wiggly em 1916 nos Estados Unidos. Os balconistas foram substituídos por cestas de mercados e corredores de prateleiras. No entanto, a mudança ainda não estava completa. Muitos produtos dentro da loja eram vendidos no modelo antigo, como as frutas e verduras, que os donos dos mercados tinham medo que fossem amassadas pelos clientes, e as carnes, que eram cortadas pelo açougueiro. Então elas ainda eram vendidas no modelo de mercearia. Essa evolução no formato das mercearias também provocou mudanças no próprio consumo. Agora que os clientes escolhiam seus produtos, existia, por exemplo, um incentivo para fazer as embalagens ficarem mais bonitas o possível. Ou seja, o novo modelo de mercados influenciou e foi influenciado pelo marketing de produtos. Mesmo com o conceito de self-service já em operação, a popularização desse modelo não foi imediata. Por mais que o Piggly Wiggly tenha feito algum sucesso, e exista até hoje, demorou bem mais tempo para o modelo evoluir dos mercados para os supermercados e depois dominar os Estados Unidos. A crise de 29 impactou negativamente o suprimento de alimentos na América. O consumidor viu os preços dos alimentos aumentando enquanto a sua renda diminuía. Os que perderam seus empregos foram logo obrigados a mudar seus hábitos alimentares para não terem fome. Foi no meio desse turbilhão tudo que Michael Cullen fundou o King Cullen, uma loja 6 vezes maior do que o primeiro Piggly Wiggly. Com estoques gigantes de produtos comprados diretamente com os fornecedores, o primeiro supermercado era capaz de oferecer preços muito mais baixos que qualquer outro estabelecimento. Mas mesmo com o tamanho, o King Cullen ainda não funcionava no modelo 100% self-service. Muitos departamentos ainda funcionavam com o modelo de balconista,
E além disso, o supermercado vendia apenas produtos alimentícios e não diversificava seu mix de produto como é feito hoje em dia. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, 1941, o rápido crescimento do número de jovens alistados acabou por impactar o suprimento de mão de obra dos supermercados, que foram obrigados a expandir o seu modelo de self-service para todos os departamentos das lojas que continuassem funcionando. Além disso, com a guerra, diversos produtos alimentícios estavam em falta, e com a falta deles, os supermercados não eram capazes de ocupar as suas prateleiras, e muitos espaços vazios sobravam nas lojas. Com isso, a solução foi colocar outros produtos que não eram comumente vendidos nos mercados, desde remédios até eletrodomésticos. Tudo o que os mercados conseguiam comprar em grande quantidade e revender com uma margem era disponibilizado. O modelo atual de supermercados estava criado, e a política barateira das grandes lojas se espalhou pelo resto do mundo. No Brasil, esse conceito só foi chegar em 1953, em São Paulo, com a criação da empresa de nome Sirva-se. O empresário Maro Wallace Simonsen tentava, pela primeira vez, implantar aqui o sistema norte-americano de autosserviço. Hoje em dia, esse modelo já está estabelecido e não conseguimos imaginar como é que é a vida sem ele. Longe estão os tempos que você entregava sua lista de compras em uma mercearia e esperava os produtos em casa. O supermercado moderno nasceu do self-service, cresceu na crise e se estabeleceu na guerra. As circunstâncias que levaram à criação desse modelo já se passaram há muito tempo, mas até hoje tem influência na forma com que a gente compra. Mas é claro que essa história não termina aqui. Como dito, o modelo dos mercados já vem sendo criado há séculos, mas o mercado moderno existe há menos de 100 anos. Da mesma forma que o supermercado surgiu e se espalhou muito rápido, as novas tecnologias são capazes de dominar o mercado em tempo recorde e mudar completamente a forma com que a gente compra os nossos produtos. Os fatores que mais impulsionam a mudança futura dos mercados são o aumento da eficiência da automatização, o barateamento dos sensores de radiofrequência e a mudança do comportamento do consumidor. O primeiro já está em linha com a tendência que a gente tinha visto antes, o mercado caminhando para ficar cada vez mais self-service. Por mais que a realidade brasileira ainda esteja atrasada, já existem novidades que aumentam ainda mais o aspecto de autonomia dos clientes. Por aqui, ainda é muito comum a gente utilizar o sistema de um funcionário para cada caixa de mercado. Já nos Estados Unidos, por exemplo, muitos mercados já utilizam o conceito de self-checkout. Então, ao invés de vários funcionários cuidando de vários caixas, um único funcionário supervisiona mais de um caixa onde o próprio cliente passa os seus produtos. Mas esses caixas automáticos também já estão se tornando algo do passado. Por mais que pareçam revolucionários, eles são apenas uma melhoria num sistema já pré-estabelecido. Atualmente, empresas como a Amazon e lojas americanas já estão testando e implementando algo ainda mais futurista. Por meio de sensores de radiofrequência, as lojas são capazes de identificar quando um consumidor sai da loja com alguns produtos. A partir disso, se debita o valor das compras instantaneamente ao sair da loja, seja através do cartão de crédito ou outro meio de pagamento virtual, dispensando a necessidade de processar as compras e eliminando as filas de checkout. Ou seja, não é mais necessário pegar fila alguma. O cliente pode apenas escolher seus produtos e sair da loja sabendo que o pagamento vai ser feito de forma automática. Já em relação aos clientes, a pandemia do Covid-19 acelerou a migração para o ambiente digital e possibilitou que as empresas, pequenas ou grandes, se mantivessem competitivas no setor de alimentos. Os supermercados investem cada vez mais em seus sistemas de delivery e integração com o mobile. Antes, muito pouco era utilizado em comparação ao formato tradicional de compras. O delivery era basicamente restrito à compra em restaurantes. Agora, muitos mercados buscam aprimorar o sistema de delivery de forma a reduzir cada vez mais o tempo de entrega e aumentar cada vez mais a qualidade do serviço. Para isso, ocorre tanto a adaptação de lojas antigas como a criação de novos centros de distribuição dedicados para entregas. As lojas têm que ser adaptadas por conta dos funcionários dos aplicativos de entregas, que precisam de caixas destinados a eles. Já os centros de distribuição possibilitam a entrega no mesmo dia. Como o tempo de entrega é um fator principal na escolha dos clientes, muitos serviços também estudam para modelos mais eficientes. Como um exemplo disso, podemos ver a função dos robôs e da automatização nesse processo. Desde drones para entregas até carros autônomos, são todos projetos possíveis para entregas no futuro. E falando em automatização, ela não fica apenas restrita a depois que o produto sai do centro de distribuição. Nos centros, a tendência é de utilizar máquinas para automatizar o máximo possível a logística interna dos mercados. Claro que para isso, os clientes acabam ficando de fora. É o conceito chamado de Dark Store,
uma loja em que os clientes não entram. Você faz o pedido online, a loja separa o pedido automaticamente e você recebe ele em casa. Em um futuro talvez nem tão distante, com a entrega também automatizada, o processo de comprar legumes e verduras pode ser completamente entregue à automação. Assim, a inteligência artificial também pode atuar no fundo das lojas, atualizando inventários e identificando itens fora de estoque, auxiliando no gerenciamento das operações. Um outro aspecto importante da competição em supermercados é a assertividade das ofertas de produtos. Ferramentas de análise de dados sobre o comportamento do consumidor de uma determinada região podem ser utilizados para prever a demanda de produtos e pontos de reposição de estoque. Dessa forma, os supermercados podem melhor definir qual é o mix de produtos que maximiza a receita de suas lojas. Ainda, com o aumento da capacidade de processamento de dados para identificar o perfil de compras de cada consumidor, os supermercados poderão oferecer experiências personalizadas em massa. Dessa forma, o uso de inteligência artificial, de sensores e da automação pretende revolucionar a experiência do consumidor, mudando completamente a forma com que fazemos compras de mercado. Aquele que ainda optar por fazer compras fisicamente vai se deparar com a automação em todos os corredores, desde sensores nas prateleiras verificando estoques até o momento de sair na loja sem passar pelo caixa. Mas já aquele que decidir que não querer ir até o mercado, a opção de fazer suas compras pela internet sem sair de casa será ainda mais viável pelo seu preço reduzido e velocidade de entrega. Mas é claro que sabemos que isso não vai acontecer da noite para o dia. Ainda estamos no começo da transformação, e embora circunstâncias recentes tenham pressionado mudanças nos modelos de negócios tradicionais, muitas barreiras ainda existem e precisam ser quebradas para que essa transformação ocorra. Ainda mais no Brasil, onde temos algumas barreiras adicionais para a normalização dessas tecnologias. Algumas barreiras são tecnológicas. O custo de aquisição de operação de robôs, sensores e inteligência artificial no Brasil ainda é alto quando comparado com outros países. Sobre a mão de obra para a implementação dessas tecnologias aqui, não se discute nem o preço, mas a escassez de pessoas tecnicamente qualificadas. A consequência disso é que muitas empresas brasileiras estão extremamente atrasadas em termos de capacidades em tecnologia, data e analytics. Mas também existem barreiras que não são relacionadas à tecnologia. As novas formas de pagamento, por exemplo, lutam com a baixa penetração de tecnologia mobile e acesso a cartões de crédito no país. Há uma grande massa de pessoas que ainda recebe sua renda em dinheiro físico, e outras não realizam compras online por medo de fraudes. Assim, para a consolidação de um novo modelo de mercado com pagamento digital ou entregas online, seria necessária uma mudança no comportamento do consumidor médio no Brasil. Ainda que no Brasil haja dificuldade em se implementar de maneira rápida, o uso de tecnologias em supermercados pode ser de grande ajuda ao passo que se adota. Dessa maneira, podemos ver como a história dos supermercados molda a tendência de crescimento futuro. Os supermercados nasceram como feiras, onde não havia um único vendedor. Com o tempo, as mercearias começaram a vender vários produtos em um único lugar, centralizando as vendas, mas sem o self-service. Apenas com o surgimento do Piggly Wiggly que o modelo atual de mercados começou a ser testado, mas somente com as dificuldades impostas pela guerra que os supermercados se tornaram o que são hoje. Agora, essa tendência de maior impessoalidade dos mercados se consolida com a previsão de novas tecnologias, como os mercados sem caixas, entregas em casa e mercados online. No entanto, ainda são necessários alguns avanços, como a redução dos preços das tecnologias e a mudança do comportamento dos consumidores. Assim, na próxima vez que você estiver numa fila de mercado esperando sua vez de pagar, você pode ficar mais tranquilo, sabendo que em algum tempo isso não vai ser mais necessário fazer. Mas, até lá, a não ser que você seja uma das pessoas que está trabalhando com essas novas tecnologias, realmente só resta esperar.